Quando os erros se repetem. Eu larguei todas as amizades, eu me afastei da minha família. Vinha, além daquilo que eu perdi, a culpa de estar fazendo igual ao meu pai, de estar trilhando a minha vida igual ao que o meu pai trilhou a dele. O relacionamento segue ladeira abaixo. Nós éramos casados por fachada, porque eu era uma pessoa extremamente sozinha. E a única saída é a separação. Eu chegava em casa, via que eu só tinha a cama e a TV e falava assim, peraí, o que mais? O ditado já diz que errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Mas o que fazer quando o erro parece estar impresso na sua pele, no seu DNA, e você nem percebe? O Diego tinha se determinado a não cometer os mesmos erros do pai e do avô. Mas no decorrer da vida não foi o que aconteceu, né, Renan? E isso levou o casamento dele e da Fernanda ao fim. Mas antes de sabermos detalhes, vamos descobrir como essa história começou. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Diego e saber por que exatamente ele se tornou tudo aquilo que não queria ser. Acompanhe. Minha infância foi uma infância marcada por bastante conflitos. Eu acompanhava o relacionamento do meu pai e da minha mãe e via constantes brigas, falta de entendimento de ambas as partes. Tudo aquilo que eu imaginava como um relacionamento saudável, eu não conseguia enxergar essa unidade familiar. Tudo começou com os meus avós. O relacionamento deles, eu era bem pequeno, mas o relacionamento deles também não durou muito tempo, devido ao fato do meu avô ter arrumado uma outra pessoa, uma outra mulher, e aí separou da minha avó, causando uma dor profunda em toda a família. Ele tinha propriedades, imóveis, bens, e ela passou tudo para o nome dela e abandonou ele também. Então o meu pai, vendo aquele exemplo, talvez não conseguia ter uma outra perspectiva, ele não sabia uma outra forma de conduzir o futuro casamento dele. O relacionamento com a minha mãe, ele não era muito afetivo. Eu tinha um relacionamento maior com a minha avó. Quando eu era adolescente, por volta de 17 anos, eu e meu pai decidimos abrir uma empresa, que era o nosso sonho, ter uma empresa familiar. E aí, juntávamos todo o dinheiro, né, todo o dinheiro que era feito nos dias e depositávamos em uma só conta. E aí, certa vez, fui olhar na conta, não tinha dinheiro na conta, porque ele havia pego dinheiro porque precisava custear um tratamento para o filho da amante. E aí me deixou completamente sem estrutura, sem o dinheiro, né, sem o capital que a gente precisava para tocar o empreendimento. Algumas vezes, já no final, né, a empresa fechando, vieram cobradores a mim e diziam, falaram, se eu não encontrar o seu pai, eu vou te matar. Se eu não te encontrar, se ele não me pagar o que ele me deve, eu vou matar você, eu vou matar a sua família. E jamais imaginar que ele pudesse fazer algo desse jeito. E devido a todos esses problemas, no relacionamento do meu avô e dos meus pais, eu cresci um adolescente acreditando no amor, mas não conseguia enxergá-lo. Não conseguia vê-lo como eu conseguia chegar, né, no amor. E aí me tornei um adolescente bem fechado, bem reservado. Quer dizer, uma traição, né, do próprio pai com toda a família. E o Diego, avô e o pai, né? Aconteceu com o avô, depois com o pai, e agora o Diego traumatizado por essa experiência. E aos 17 anos, o Diego conheceu a Fernanda. Eles começaram a namorar e já no início surgiram vários problemas, mas antes deles nos contarem como foi isso, vamos saber um pouquinho mais sobre as origens da Fernanda, sua família e sua personalidade. E você vai saber como esses dois cruzaram os caminhos depois. Meu pai e minha mãe sempre, eu nunca, assim, raramente
eu presenciei brigas. Na verdade, não foram brigas, né? O que eu via mais entre os meus pais era, por exemplo, a minha mãe, ela é um pouco nervosa. Então, às vezes, ela reclamava, mas não é aquele nervoso de ser explosiva, de xingar, não. Ela reclamava de algumas coisas, só que meu pai sempre levou isso numa boa e eu vi muita união dentro da minha casa. Meu pai trabalhava viajando, mas os momentos que ele estava em casa, então os fins de semana, as férias, sempre era muito unido, sempre junto conosco, passeando, viajando. Então a gente sempre foi uma família. Eu tenho um exemplo de família bacana. Eu sempre imaginei assim o casamento para mim como um conto de fadas. Então eu sempre sonhei em ter o meu príncipe encantado, que vinha no cavalo branco, e ter filhos, uma casa, viajar, passear. Então aquele sonho mesmo de casamento perfeito. Do casamento dos meus pais, eu trouxe muita coisa boa. Então, o cuidado que a minha mãe tem com meu pai em relação a tudo. Mas eu também trouxe o lado mais, não vou dizer explosivo, mas mais nervosinho da minha mãe. A forma, às vezes, eu não penso para falar. Às vezes eu falo e depois eu me arrependo do que eu falei porque eu não coloquei a palavra correta, por conta de deixar o nervosinho aí à frente, né? Então, eu trouxe um pouco disso da minha mãe. Você viu aí agora, então, o Diego com aquele passado de decepção com o pai, que repetiu o erro do avô, né, deixou a família na mão por causa de uma amante, e a Fernanda com um histórico familiar positivo, uma família estruturada e um pouquinho de um temperamento assim estourado que ela pegou da mãe. Então, esses passados são imprescindíveis você entender para compreender melhor como que um casal depois começa a ter problemas e por que eles passam a ter problemas. E também a história de hoje, Cristiane, vai ajudar aquelas pessoas que pensam assim, poxa, eu não sei por que eu erro, eu nem gosto de ser como eu sou, de fazer como eu tenho feito, mas parece que eu não consigo evitar a minha atitude e o meu comportamento errado. Quando você vê que às vezes você se sente que você foi programado ou pré-programado para fazer aquilo que justamente você não quer fazer. Você vai entender melhor na história dos dois. Agora vocês vão ver, nós fomos lá entrevistá-los, conversar um pouquinho e você vai entender por que mesmo você falando assim, eu nunca vou fazer isso, você acaba fazendo. Quando eles começaram a namorar, o Diego tinha acabado de passar por um momento muito delicado na sua vida e mesmo com várias questões para resolver, eles decidiram se casar. E aí muitos problemas surgiram. Então, Diego, o seu pai, no momento em que você, a sua mãe, todos esperavam que ele ia estar lá para a família, foi o momento em que ele abandonou vocês. Como foi isso? Então foi um momento bem difícil pra gente, porque nós tínhamos a empresa e essa empresa era para ser familiar. E aí, a partir do momento em que a gente verificou que não tinha mais nem o dinheiro e via que ele estava fazendo falta, já que ele já estava um pouco ausente. E aí, quando eu precisei para pegar uma quantia em dinheiro para poder pagar fornecedores, eu verifiquei que o dinheiro não estava lá no caixa. Você sabia que na sua conta está zerada? Eu sei. Eu precisei de um dinheiro extra. Como assim, pai? Como que a gente vai pagar isso? Para onde foi esse dinheiro? Eu tive que ajudar uma amiga que estava desesperada. Amiga desesperada? Pai, você está pagando conta de amante que eu sei. Vai repetir a história do vô, que deixou a família inteira no buraco por causa de uma qualquer. Ô, Diego, eu não tô afim de ficar ouvindo o sermão de filho, não. Eu sei o que eu tô fazendo. Deixa que eu resolvo. Resolve. A gente tá falido. E quando vocês descobriram, o que ele fez? Aí ele assumiu. Aí ele me chamou para conversar em canto e aí disse para mim que precisava me contar e que ele queria que eu entendesse ele. E aí ele escolheu a outra família. Quando você viu essa situação do seu pai separando da sua mãe, deixando vocês todos, a família toda na mão, financeiramente também, o que você tomou para você como lição para o futuro?
A principal coisa que eu pensei foi, eu já sei o que não fazer. Eu aprendi, ali eu falei assim, é isso que eu não vou fazer com a minha família. É claro, Fernanda, que você tendo vindo de uma família estruturada, uma família onde você tinha referencial e tudo mais, quando a gente começa a gostar de uma pessoa, a gente não imagina, principalmente jovem, que a gente vai casar e trazer essa bagagem, esse passado da pessoa que, como o Diego trouxe já do avô, do pai, e aquilo estava dentro dele. Mal você sabia o que viria pela frente, né? Verdade. É porque eu imagino que o Diego falava pra você isso que ele acabou de falar, né? Não, eu nunca vou fazer isso, né? Como que meu pai pode fazer um negócio desse? Eu vivenciei um pouco disso, né? Então eu tentava dar uma força, porque ele sofria, ele chorava, né? Poxa, eu não acredito que meu pai tá fazendo isso. Principalmente também na questão da empresa, que eles tinham construído tudo com tanto amor, né? Ele fazia tudo com muito carinho. E o pai dele foi lá e acabou com todo aquele sonho, a empresa né? também. Acabou. Na época acabou, não teve como continuar. Quer dizer, também tirou também a estrutura financeira de vocês, né? Tirou. Quer dizer, além de você perder o pai, você perdeu também o emprego, você perdeu a família, porque também a sua mãe você foi morar com a sua avó. E assim, acho que o principal foi a expectativa de uma vida. Porque com aquela empresa eu tinha um sonho de poder crescer, de poder, né, me tornar independente, de poder tocar aquela companhia, aquela empresa, mas no ambiente familiar, com a minha mãe, com a minha irmã, com as minhas tias. Então esse era o meu desejo, né, sincero. Era que tudo desse certo para que em família a gente conseguisse tocar aquilo ali. Agora, Renato, é bom falar, porque as pessoas, às vezes, elas falam assim, não, ela sofreu muito, claro que ela nunca vai fazer isso comigo, né? Já passou na vida dela, já teve a experiência, e isso nunca mais vai acontecer com ela. É muito fácil isso, na teoria, você pensar, determinar isso. Olha, eu já sei, como o Diego falou, eu já sei o que não fazer. Porque eu já vi o que o meu avô fez, vi o que o meu pai fez, eu já sei o que eu não devo fazer. Só que na vida, na prática, muitas vezes é impossível a pessoa impedir aquilo que ela já foi programada para fazer. Por quê? Porque quando você cresce vendo uma coisa, então aquilo é o que você conhece, é o que você sabe. Você pode até não gostar, mas é a única coisa que você sabe fazer, é o único referencial que você tem. E por mais que você deseje algo diferente, você não sabe nem como chegar, nem como fazer esse algo diferente. Você nunca viu. Você sabe que existe, mas você nunca viu modelado diante de você. Então nós vamos descobrir como que o Diego, mesmo decidindo que nunca iria repetir o erro do pai, acabou fazendo isso, exatamente o que ele mais temia com a Fernanda. Vamos falar primeiro sobre o namoro de vocês. Como foi o namoro de vocês, Fernanda? No início foi bem legal, né? A gente se dava bem, a gente passeava. E eu passei a fazer do Diego meu tudo, né? Então ele pra mim era tudo na minha vida. E ele era uma pessoa que me cobrava muito de tudo. Então ele me fazia mudar constantemente. Então ele não gostava da forma que eu falava, eu ia lá e mudava. Ele não gostava da forma que eu me vestia, eu ia lá e mudava. Tudo para agradá-lo. Então eu queria agradá-lo a qualquer custo, porque o meu maior medo era que ele me largasse. Tanto que ele percebeu essa carência em mim. E várias vezes, assim, quando eu não fazia alguma coisa que ele queria, ele falava, eu vou terminar com você. Aí eu, não, pelo amor de Deus. Cheguei a implorar para ele, falar que eu ia me matar se ele me largasse, né? Então, ele era, para mim, o meu tudo. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito alegre, muito... Eu falo muito, eu sou simpática com todo mundo, isso é a minha forma de ser. Então eu larguei todas as amizades, eu me afastei da minha família, porque acabou influenciando, né? A minha família sempre foi muito unida, então todo mundo nos domingos se reúne na casa da minha avó para almoçar e aniversários, e ele não, ele nunca teve esse laço familiar. Então ele não gostava, e ele falava assim, eu não vou. Se você quiser ir, você vai, mas se você for, já sabe. Aí eu não ia, porque eu tinha medo que ele
terminasse comigo. Então eu não ia, então eu comecei a me afastar da minha família. Por que você era assim? Era o que? Era inveja? Era ciúme? O que ela tinha que você não tinha? O que era? Olha, eu não consigo identificar o porquê eu agia dessa forma. Eu sei, assim, que realmente eu sabia que eu tinha esse certo poder sobre ela. E eu sabia que eu exercia esse jeito muito pejorativo. Mas, de alguma forma, eu sabia que eu estava no controle da situação. Você gostava de ter esse controle? Eu gostava. Você acha que o fato de você não ter tido controle sobre o que aconteceu na sua família, no seu pai, largar sua mãe, você perder tudo, a empresa, isso te deu essa tipo assim, vamos compensar que no meu relacionamento, agora eu vou ter controle. Sim. E ela, por colocar você na frente de tudo, acima de tudo na vida dela, então foi fácil e até te deu esse certo prazer de saber que você podia mandar tudo, em tudo. Controlar alguma coisa, Sim, né? Já que você não controlou a sua casa, controlar pelo menos a Fernanda. Era mais ou menos isso. Sabia que de alguma coisa eu tinha controle. Quer dizer, você estava programado para... Completamente. E as pessoas pensam que... Você pensava, com certeza, você tinha certeza que você nunca iria fazer o que seu pai fez. Absoluta. Absoluta. E eu carregava dentro de mim o maior orgulho por falar assim, eu não vou agir da mesma forma que meu pai. Eu não vou fazer o que meu pai fez. Que é o que provavelmente seu pai deve ter falado um dia que não queria fazer isso. Certamente. E o seu avô. E as pessoas não sabem, né, que você tem um jeito, você tem um problema, uma carência que vai te levar a fazer coisas que você não imagina que você faria. Né? Se há coisas no seu passado que você ainda não conseguiu entender, resolver e desaprender para aprender melhor, aprender diferente, você vai acabar errando e cometendo os mesmos erros que os seus pais, os mesmos erros que você sempre abominou e desprezou nas outras pessoas. Quanto tempo foi o namoro de vocês? Nós namoramos mais ou menos uns 5 anos, né? 4 anos. 17, uns 4 anos. Nessa pressão toda. Isso. E aí chegou o casamento. Isso, nós noivamos durante um ano e aí casamos na sequência. Na época do nosso casamento, ele começou a ter as mesmas atitudes. Que tipo de coisas aconteciam? Acontecia assim, eu deixava muito ela, né? Eu largava ela, a parte familiar, que nem era muito forte nela, a reunião de família, o amor da família. Aqui em São Paulo, ela estava mais próximo da família, que bastante familiares dela moram aqui em São Paulo. Então, assim, ela teria um contato maior com eles. E aí foi aonde eu arrumava mais desculpas para não estar perto deles. Porque aí era o horário estendido no meu trabalho, era, preciso bater a meta, preciso entregar os resultados, então foca no meu trabalho. Sexta, sábado, domingo, feriado. Mas você focava mais no trabalho porque você queria evitar a família dela? Sim, a primeiro momento, sim. Eu imagino que quando você era aquela pessoa divertida, né? Simpática. Quando você estava com a sua família, então você não era toda do Diego, né? Você não dava toda a sua atenção para ele. Então ele perdia um pouquinho do controle sobre você. Então era preferível tirar você das outras pessoas para você ficar ali. E mesmo ela estando, você se afastou um pouco também. Eu me afastei de todo mundo. E não resolveu o problema, né? Porque as pessoas precisam, a gente precisa pontuar isso, né, Renato? Porque às vezes você vai deixando de fazer certas coisas, você vai mudando de personalidade, você vai deixando a sua família e o problema não se resolve. Nunca é saudável quando alguém quer tirar você da sua família. É claro, não estamos falando que você, depois de casado, tem que viver na casa dos seus pais, na casa dos parentes, porque isso também não é saudável. São extremos, não é? Você fica no extremo de envolver-se demais com a sua família de origem, prejudica o seu casamento. Mas o oposto também prejudica. Você querer tirar a pessoa totalmente da família e isolá-la dos seus familiares de origem, você também vai causar um outro problema, especialmente quando o motivo disso é uma insegurança, é um ciúme, é querer controlar a pessoa. Isso não é saudável.
E isso é o que estava acontecendo dentro de você. Você, com certeza, por uma família que já veio, né, você já tinha uma desestrutura lá, você quis, ao invés de entrar para uma família onde você aprenderia o que é família, você quis tirar a Fernanda da família dela. Não funciona. Muito bem, mas você trabalhava muito, isso você fazia? Sim. Então o dinheiro devia estar chegando também, né? Chegava. Chegava, só que eu não sabia como ele saía. Assim, eu não tinha controle de como a gente gastava. Eu sabia que a gente ganhava um X e que no final do mês o X não dava. A gente todo mês passava apertado e eu olhava e falava, peraí, é possível. E aí se eu fizer um paralelo com a vida do meu pai, era exatamente a mesma situação que a minha mãe vivia. A mesma coisa, igualzinho. Sempre apertado, sempre tendo que administrar, não sabendo onde o dinheiro estava indo. Você tinha acesso à informação do quanto ele ganhava? Não, não tinha acesso. Ele não me permitia nada. Até faturas de cartão de crédito, nada. Não podia ver nada. Você trabalhava? Trabalhava. Então o dinheiro era separado? Era. Sempre eu tive o meu dinheiro e ele o dinheiro dele. E ainda assim vocês não conseguiam... Então, com essas várias áreas assim sendo descuidadas no casamento, você querendo controlá-la, tirar da família, nunca se interessar na vida familiar dela, o dinheiro separado dos dois. Trabalhando muito, não dando atenção. Ao longo dos anos, como que o casamento foi deteriorando com esse descuido, né, que havia? Na verdade, nós éramos casados por fachada, porque eu era uma pessoa extremamente sozinha. Eu vivia sozinha. Então, as minhas companheiras eram as minhas cachorrinhas, que eu encontrava ali nelas um motivo para ir passear, para dar uma voltinha, porque eu vivia sozinha. Ele saía cedo, ele voltava tarde, eu não podia ir em lugar nenhum, porque senão ele ficava bravo e eu ficava com medo dele ficar bravo. Então a gente estava na mesma casa, porém existiam alguns momentos alegres, né? E Fernanda, você achava que você era feliz? Eu não me achava feliz, eu não era feliz. Porém, eu sabia que a minha vida sem ele ia ser mais infeliz. Então eu sempre pensava dessa forma. Com ele tá ruim, sem ele pior. Então, na minha mente tinha isso. Boa noite, amor. Bom? Sabe que oração? Tava fazendo o quê, hein, Diego? Como assim fazendo o quê, Fernanda? Trabalhando. Ou você acha que esse conforto todo aqui cai do céu? Tá bom, tá bom. Tá, mas aqui quem falou? Acho bom mesmo. Porque eu trabalho o dia inteiro, chego cansado e encontro você aí, histérica, me cobrando. Agora, se arrumar pra me esperar, que é bom nada, né? Você queria o quê? Que eu vestisse traje de gala pra te receber na nossa casa? Ah, Diego, vai cuidar da tua vida, vai. Eu já pedi pra você se cuidar melhor e maneirar no jeito de falar, porque você é muito explosiva. Eu quero uma mulher mais delicada, mais cuidada. Agora você casou, relaxou? Quer saber, Diego? Eu tô cansada dessas suas reclamações, dessas suas cobranças. Quer saber? Vou dormir. Você não sabia, mas você estava alimentando também a ele esse controle, esse achar que ela nunca vai me largar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso gastar todo o meu dinheiro e não dar satisfação nenhuma a ela. Então, quer dizer, você às vezes está pensando que você, por amor, você está sacrificando, você está deixando isso, deixando aquilo, por amor a ele, é melhor com ele do que sem ele, eu sofro, eu choro aqui, o meu choro de amor e tal. Você pensa que você está sendo uma batalhadora, uma heroína, e na verdade você só está fazendo a situação piorar. Você está habilitando mais do mesmo, né? Você habilita que o seu cônjuge lhe trate assim, quando você vai se diminuindo, se inferiorizando e tolerando tudo, porque o que você tolera hoje torna-se o seu normal de amanhã. Você não pode se esquecer disso. Então, alguma coisa tem que acontecer para que haja mudança. E não é ficar brigando, porque eu imagino que vocês brigavam, havia brigas? Muitas. Você cobrava muito ele? Muitas brigas, eu cobrava ele de atenção e ele falava, mas mais atenção? Já te dou atenção. Né? E
Mas eu me sentia extremamente sozinha, porque quando eu precisava dele, ele estava trabalhando. E trabalhando assim, das 10 da manhã, às vezes eu entrava em contato com ele, meu, já 11 horas da noite, cadê você? Ah, eu tô aqui na loja trabalhando. Aí ele mandava uma foto dele na loja trabalhando. Amor, a noite vai ser longa aqui, viu? Nem precisa me esperar porque tenho tudo isso pra arrumar ainda hoje. Beijo. Até que ela descobriu que essas fotos que você mandava para ela, dizendo estou trabalhando na loja, era mais ou menos assim uma coisa esquematizada. Era mais ou menos um disfarce para que ela acreditasse na história que eu queria que ela acreditasse. O que estava realmente acontecendo? Na verdade, devido a esse monte de briga, essa insatisfação, porque eu também carregava comigo uma insatisfação. Por mais que você diga assim, parte você trabalha, você paga as contas, na minha cabeça passava assim, poxa, mas peraí, eu pago as contas e tal, e... Porque no fundo, se a gente voltar na história dos meus pais, eu sempre procurei cobrir a ausência de um laço familiar. Então, quando eu a conheci, eu pensei assim, a oportunidade de eu cobrir essa carência familiar. Só que aí eu não queria ter o acesso à família dela. Então, a essa carência, aí vem toda a história, com brigas, com discussões. Aí, nesse meio tempo, eu falei, não, peraí, eu preciso pensar em mim também. Eu não posso viver a minha vida empurrando com a barriga o meu relacionamento. Peraí, eu pago, tenho um custo e não tenho um benefício. Tipo assim, eu mereço ser feliz Eu também. mereço ser feliz, exatamente. Que é o que muitas pessoas falam antes de cometer a traição, né? De trair a esposa ou o marido. Ah, eu também mereço ser feliz. Tenho direito de ser Tenho feliz. direito de ser feliz. Nessa de buscar o seu direito de ser feliz, o que você fez? Eu acabei, como eu trabalhava muito, então no meu ambiente de trabalho, eu acabei vendo qualidades que eu olhava e falava, poxa, peraí, essas qualidades são bacanas, essas qualidades são atraentes. O que eu queria que a minha esposa tivesse, essa pessoa tem. Então, ouvia, né? Tinha todo, poxa, mas a gente tá com um problema para bater a meta, o funcionário tal. Não, mas calma. Ó, por que a gente não faz assim, assim, assado? Por que a gente não faz assim, assim, assim? Poxa, peraí, é verdade. Vamos fazer assim, assim. Não, ó, vamos fazer. E aí tomava tal decisões na empresa. Então, eu sentia que eu tinha uma pessoa que me fazia pensar e falava, peraí, em casa eu não tenho isso. Em casa eu chegava e tava dormindo. Peraí. Mas também você chegava... Eu chegava muito tarde. Aí Aí eu não queria Aí tem uma outra questão, né? justificar. Porque em casa você não deixava ela pensar. Sim. Ela tinha que fazer as coisas do seu jeito. Então, e ela não sabia que ela estava sendo anulada. Porque o que chamou a sua atenção naquela outra mulher foi porque ela não era anulada. Ela tinha personalidade própria. Ela expressava a opinião dela. Né? E você ouvia. Né? Mas a sua esposa, se expressasse a opinião dela, você cortava. Né? Então ela foi perdendo a essência dela e você foi perdendo o interesse dela. Né? É isso mesmo. Eu acredito que pelo fato do meu casamento ter sido ruim, influenciou muito no casamento do meu filho também. Porque ele fez com a Fernanda igualzinho o pai dele fez comigo. E aquele rapazinho que falou que nunca iria fazer isso? Ele nem passou na minha cabeça. Eu nem lembrei. Eu nem lembrava. Eu às vezes, muitas foram as vezes em que eu lembrava do que meu pai fez e pouco tempo depois eu esquecia. Então era uma motivação que eu tinha de não fazer o que ele fez, mas ao mesmo tempo eu falava, peraí, eu vou viver a minha vida. Então tinha esses dois paralelos, né, na minha cabeça. Então ali você começou a também fazer de forma a enganar a Fernanda pelas suas estadias tarde e mandar foto como se estivesse trabalhando e na verdade não estava trabalhando. Na verdade eu até estava, mas aí saía do trabalho e aí
tinha o envolvimento com essa outra pessoa, né? E quando foi que você descobriu isso, Fernanda? Ele começou a cada vez mais se afastar, me anular mais do que ele já me anulava. E ele começou a mudar o jeito dele, né, de ser dentro de casa. E eu não sabia o que fazer, né? Na verdade, eu achava, mas eu não queria acreditar, eu não queria ir atrás. Até que um dia eu falei, não, eu vou atrás, né? Eu vou ver o que está acontecendo, não é possível. Aí, primeiramente, eu comecei a buscar ele todos os dias no serviço. Aí, após um tempo, ele precisou alterar o horário dele para o horário noturno. Aí já ficou um pouco complicado, porque eu trabalhava de manhã e aí eu não conseguia ir para o serviço buscá-lo, né, encontrá-lo. Aí eu comecei a fuçar as coisas. Então, ele um dia dormiu e ele sempre escondia o celular. E eu falava para ele, porque algo que me chamou a atenção foi isso, ele nunca escondia o celular. Do nada ele começou a esconder o celular. Não deixava eu mexer, colocou senha. Um dia a gente teve uma discussão, falei para ele, você vai me falar a senha do celular agora. Aí, botei ele na parede e ele me falou a senha do celular dele. Só que você não vai mexer no meu celular. Eu falei, não vou mexer. Só que eu quero saber a senha, eu tenho direito. Aí, ele, nessa mesma semana, eu acho que não deu tempo, ele acabou esquecendo de mudar a senha do celular. E ele dormiu. Eu fui lá, fucei para ver a casa inteira para ver onde estava o celular. Eu encontrei ele escondido na gaveta do banheiro. Eu lembro como se fosse hoje. Tava as coisas, minhas maquiagens e o celular embaixo das minhas maquiagens. Logo onde? Logo onde? Mas eu acredito que ele nunca ia imaginar que eu ia mexer ali à noite, né? Então, eu fui, peguei o celular dele, era a senha que ele tinha me falado, eu desbloqueei. Aí eu comecei a olhar as conversas, aí encontrei o nome lá da indivídua. Aí eu olhei, comecei a ler a conversa e tal. Não encontrei nada assim, tipo, vamos marcar um encontro, né? Vamos se encontrar, eu te amo, nada disso. Mas eu encontrei coisas do tipo assim, conquistador. Então, ela colocando mensagens assim, eu preciso dar um presente pro meu pai, pro meu avô, sei lá, pra alguém. E ele, com todo charme, eu vou te ajudar, compra tal coisa, é bacana. No outro dia, fiz a mesma coisa. Já peguei umas mensagens um pouquinho mais, né? Eu tô com saudade, poxa, tá difícil, né? Da gente se ver. Aí aquilo me deu um negócio. Aí eu cheguei nele e falei, e aí, o que tá acontecendo? Você vai ser sincero comigo? Você não vai? O que tá acontecendo? Né? Aí ele falou, não, isso é essa amizade. Diego, me fala, eu não sou tonta. Eu dei um beijo nela. Falei, um beijo? Mas me perdoa porque eu te amo, não sei o que, isso não vai acontecer. Aí, né, chegou com flores à noite e tal, aí fez... Aí você caiu, claro. Eu caí, falei, não, tudo bem, eu vou te perdoar dessa vez, né? Mas, vou voltar e te buscar no serviço todo dia. Eu achava que essa era a solução, né? E continuou indo de mal a pior. Aí chegou, ele foi trabalhar, precisou sair mais cedo, chegou carteira, eu tava em casa, me entregou a fatura do cartão dele. Falei, não vou perder essa oportunidade. Abri a fatura. Quando eu abri a fatura do cartão dele, tinha, assim, mais de R$1.000 tinha vindo de cartão. E desses R$1.000, 80% eram estabelecimentos com nome não identificado. E aí eu peguei e falei pra ele, a gente precisa decidir a nossa vida, quem vai fazer, você vai escolher eu ou ela? E aí ele virou pra mim e falou assim, eu quero cuidar da minha vida. A partir de hoje eu não quero ficar nem com você, nem com ela. Ele não tinha coragem de falar pra mim que ele queria ficar com ela, né? Ele olhava pra mim e falava assim, eu te amo, mas eu quero cuidar da minha vida. Triste, né? Porque quando a pessoa fala assim, agora eu quero cuidar da minha vida, na verdade, ela está saindo do compromisso que ela tinha feito antes, quando ela falou que você faz parte da minha vida. São momentos que a pessoa
não esquece, né? É o maior temor da maioria das pessoas casadas que uma situação dessa aconteça. Mas aconteceu e você vai descobrir daqui a pouco o que a Fernanda fez quando ela decidiu confrontar o Diego e a amante no local de trabalho dos dois. Você vai saber daqui a pouquinho, você nem sabe o que aconteceu. Mas antes disso, Cristina, eu queria reforçar aqui para as pessoas que pensam assim, poxa, mas como evitar isso, né? A gente se casa pensando uma coisa, de repente o marido vai e faz uma coisa dessa, a esposa vai e faz uma coisa daquelas. Como eu posso? Será que eu posso evitar de entrar numa fria dessas? Você pode. E foi pensando nisso que nós dedicamos 2 anos do nosso trabalho criando um manual para pessoas solteiras, que se chama Namoro Blindado. Então você que é solteiro, mesmo que você não esteja namorando, ou se você já está, para que você não entre numa fria e você detecte os sinais de possíveis problemas no casamento já antes, então invista na leitura do livro Namoro Blindado. Porque se a Fernanda tivesse lido o livro Namoro Blindado antes de casar com o Diego, com certeza ela não teria casado com ele. Porque pela história deles, você já pode ver ali um monte de sinais que ele dava de que ele não estava bem, que ele não estava pronto para um relacionamento sério. Ou não teria casado com ele, ou os dois poderiam terem confrontado seus problemas antes de casar, resolvido os problemas e então se casar. Porque nenhum dos dois estavam prontos. Nenhum dos dois. Então, se você é solteiro, não está namorando, você teme, ou você está namorando e você está aí cego pelo amor, pela paixão, achando, a gente se ama no amor, o amor vence tudo. Cuidado, o amor não vence tudo, senão os divórcios não estariam aumentando por aí, porque ninguém casa por ódio, todo mundo casa por amor. Mas o amor não está sustentando os casamentos hoje. Então, se você quiser, invista no livro Namoro Blindado, você pode encontrar nas principais livrarias ou também você pode pedir para entregar na sua casa através do site namoroblindado.com. Vamos a uma pausa e já voltamos para descobrir o que aconteceu quando a Fernanda foi confrontar o Diego e a amante. Daqui a pouquinho. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Tudo começou com o avô de Diego, que traiu a avó. Mais tarde, a história se repetiu. O pai dele traiu a mãe e deixou a família na miséria, quando usou todo o dinheiro da empresa familiar para ajudar a amante. Pai, você está pagando conta de amante que eu sei. Vai repetir a história do vô, é? Já a Fernanda cresceu num lar harmonioso, mas puxou o temperamento explosivo da mãe. A minha mãe ela é um pouco nervosa. Eu trouxe um pouco disso da minha mãe. Os dois se conheceram bem jovens e se casaram, mas a bagagem que trouxeram da criação acabou por influenciar a vida do casal. Diego anulou a Fernanda e o excesso de trabalho fez com que ele se afastasse da esposa, o que o levou a traí-la. O fim do casamento, naquele momento, era a única opção que eles conseguiam enxergar. Parece que a Fernanda estava mesmo decidida a colocar um ponto final no casamento. E apesar do Diego dizer que faria tudo diferente, acabou repetindo os erros, né, todos os erros do avô e do pai. E ainda justificava falando que o problema estava na Fernanda. Mas chega uma hora que a ficha cai, né? E aí, ou a pessoa corre para recuperar o tempo e o casamento, ou a batalha está definitivamente perdida.
Vamos ver o que aconteceu. Muito bacana, hein? Bom, foi bom. Muito bom. Trabalhamos bem para isso, Nossa, percebeu? Nossa, excelente. Passinho da função. Dá licença. Diego, eu preciso falar com você agora. Você me dá um minuto, chefe? Dá licença. Paulo, assim você complica a gente, né? Se tem alguém aqui que pode complicar a gente, não sou eu. Dá uma olhada nisso aqui. Sua depravada. Eu tô indo agora quebrar sua cara. Ela descobriu tudo. Desculpa, mas eu não vou ficar aqui. Eu tô indo embora. Como assim, Luiz Eduardo? É mais fácil eu dar uma desculpa pra minha saída do que pra um barraco, né? Fui. E você então saiu de casa? Não, foi o contrário. Você saiu? É. Aí ele pegou e falou, eu quero cuidar de mim. Eu falei, então essa semana eu saio de casa. E aí eu fui atrás de um local e já arrumei assim, na mesma semana. Eu arrumei carreto, peguei tudo que eu podia, tudo que vocês podem imaginar. A minha raiva era tanta dele que eu queria deixar ele assim. Eu falei, eu pensava comigo, agora ele vai ter que se virar sozinho com o que tem. Na minha cabeça passava assim, ela não vai ter coragem de fazer isso, porque ela sempre foi tão passiva, tão sem Apaixonada. Perfeito. E aí eu falava, não, ela não vai tomar esse tipo de atitude. E aí quando eu cheguei em casa e vi tudo, né, vazio, pensei, a primeira coisa que passou na minha cabeça, agora eu vou ser feliz. Posso até não ficar com a outra moça, mas minha vida vai seguir. Então, o primeiro pensamento meu, quando eu olhei a casa vazia, foi esse. Falei, agora eu vou tocar a minha vida. E foi isso que você fez? Vocês então começaram a seguir vidas diferentes. Foi. Para você estava acabado, Fernanda? Eu coloquei na minha cabeça, não quero, né? Não vou voltar, ele que fique com ela. Ele vai ver, ele vai passar a me dar valor, a ver quem eu era. E passei a tocar a minha vida. Foi quanto tempo de separação? Uns 8 meses, mais ou menos. Você sofreu consequências do seu patrão saber do que tinha acontecido? Sim. É porque na empresa não podia ter, no caso, relacionamento com funcionários, né? No caso, 2 funcionários na mesma loja não poderiam ter relacionamento. E aí eu fui transferido e ela foi transferida também. Ela foi para uma loja distante e eu fui para uma outra loja mais distante ainda. Só que nessa ida para essa loja, o faturamento dessa loja não era tanto quanto a primeira loja. Então, automaticamente, a remuneração diminui, porque ganha em cima de faturamento. Mais uma razão para você ter ficado com raiva. Mais uma razão por falar assim, eu vou mostrar para ela que eu vou conseguir. E foi isso que aconteceu? Você conseguiu provar para ela? Não. Não. Foi que muito aconteceu? contrário, foi muito contrário. Porque aí eu chegava em casa, via que eu só tinha a cama e a TV e falava assim, peraí, o que mais? E aí tinha dias que eu olhava na tela do meu computador e lembrava, vou viagem tal, eu estava do lado dela. Poxa, olha que momento legal, olha que momento feliz. E aí, num desses insights constantes, sempre me batia o meu pai. E aí, automaticamente, vinha, além daquilo que eu perdi, a culpa de estar fazendo igual ao meu pai, de estar trilhando a minha vida igual ao que o meu pai trilhou a dele. Quando você se olhava no espelho, o que você pensava? Eu nem conseguia me olhar no espelho. Tamanho era o ressentimento e a culpa que eu carregava comigo. Porque quando eu me olhava, as poucas vezes que eu me olhava no espelho, eu via o reflexo do meu pai. E nesse tempo, você tentou procurar a Fernanda? Sim. Assim, nós nos distanciamos, mas em algumas vezes em que eu via foto, né, o relacionamento que nós tínhamos,
eu mandava uma mensagem para ela. Mas aí não recebia nem oi. Então foram 8 meses nessa situação, você irredutível, ainda gostava dele, mas irredutível, muito ferida. Dele, mas eu comecei a viver, né? Então, eu comprei um carro, eu comecei a ter a minha vida, eu comecei a ter um pouco de liberdade que eu não tinha com ele. Era ruim eu estar sozinha, né? Porque no fundo eu queria tê-lo do meu lado, mas eu queria tê-lo podendo cuidar de mim, podendo me dar valor, me valorizar e ter um bom relacionamento, né? Então, parece que quem foi feliz foi você, né, Fernanda? Então... Ela que descobriu a felicidade. Ela descobriu a felicidade, exatamente. Mas, então, como tudo isso veio a mudar? Aí, como eu comentei, num desses insights, né, de ver fotos nossas, ver o que a gente vivenciou ao longo do nosso relacionamento, em um desses momentos eu falei, não, peraí, eu preciso dar um jeito na minha vida. E em um dos livros que ela deixou na estante, tava o Casamento Blindado. E aí, um dia eu peguei e comecei a folhear, e aí caiu numas frases que me fizeram despertar para aquilo que eu tinha e para aquilo que eu realmente precisava fazer. Então foi onde eu fui à terapia do amor, lendo o livro, nossas palestras. as palestras que por conta do livro. Mas veio sozinho? Fui sozinho. A primeiro momento fui sozinho. Porque aí eu comecei a entender que eu precisava cuidar de mim. E aí eu comecei a analisar o caráter, as palavras, o jeito com que eu falava, o jeito com que eu tratava ela. Então eu comecei a absorver o lado do homem e entender o lado da mulher. Porque aí eu queria aprender. Porque eu falava, não é possível que o erro esteja nela. Então você aprendeu nas palestras a ser homem, o que era ser homem, porque você não teve o exemplo lá do seu pai. Então você começou a aprender o que é ser homem de verdade, o que é ser marido, e começou a entender a cabeça da mulher, que você não entendia a sua esposa. Você já vivia com ela há quantos anos? Vocês viveram juntos quantos anos? Vivemos 11 anos, 10 anos, e aí ficamos separados durante esse período, e aí retornamos o relacionamento. Quer dizer, 10 anos, isso é muito importante frisar. 10 anos e você não se conhecia e nem conhecia a sua esposa. Não. 10 anos. 10 anos. Preste atenção, porque você talvez está vivendo a mesma situação. Você não sabe por que você faz as coisas que você faz. Você comete os mesmos erros que você abominava lá atrás, que você abominava no seu pai, na sua mãe, em parentes, e você hoje é a pessoa que faz isso com a pessoa amada. Então você não se conhece, não se entende, e você tampouco conhece ou entende a pessoa do seu lado. Então você acaba estragando a sua vida pela ignorância. Então você começou a aprender e, como resultado, quando você viu essa mudança nele, você estava na sua, não sei se você sabia que ele estava buscando essas palestras. Ele começou, logo que ele começou a ir nas palestras, ele começou, né? Bom dia, como você tá? Você tá bem? E ele ia me mandando e eu ignorando. Eu ignorava, eu respondia pra ele, tá me procurando agora por quê? Ela terminou com você? Né? Aposto que você tá me procurando por causa disso. E aí ele foi indo pouco a pouco. Mais ou menos o quê? Quanto tempo? Uns 2 meses, 3 meses que você estava indo para as palestras? 4 meses? E eu não vou durante esses 4 meses. E aí ele me convidou. E aí eu fui, né? Eu fui percebendo a forma com que ele falava. E aí ele pegou e falou, vamos comigo nas palestras? Aí eu falei para ele, de início eu falei, não vou. Depois eu falei para ele, tá, eu vou, mas eu vou como amizade. Aí eu fui uma quinta, depois eu fui outra, depois eu fui outra.
E a gente não havia... E parte da mudança dele, Fernanda, também era o fato dele estar deixando você ter o seu tempo para quando você estivesse preparada, né? Porque o jeito dele antes era de impor o jeito dele, né? Que muitas vezes a pessoa fala assim, eu mudei, poxa, você não está vendo? Você tem que dar uma chance, né? Quer dizer, ela fica impondo a mudança dela na outra pessoa e a pessoa não está pronta. E isso não mostra mudança nenhuma. Não, mas ele foi assim, completamente compreensivo. Era outro Diego. E aí eu lembro uma palestra que eu fui e foi falado sobre a questão do perdão. E aí, no outro dia, eu lembro que eu acordei, fui trabalhar e tal, na volta, eu abri o celular e vi uma postagem sua. E dizia assim na postagem, perdoar é uma decisão, confiar é uma construção. Aquela frase, nossa, ela marcou a minha vida. E aí, ele me convidou depois, na quinta-feira. Aí eu conversei com ele nesse dia e tal, a gente voltou a conversar um pouco mais, né, por mensagem. E aí nós fomos na palestra e ele me convidou, vamos jantar comigo? Vamos, né, nós fomos comer uma pizza e aí nós fomos se apegando, né, aí a partir daquele momento, né, que eu tomei mesmo a decisão, eu falei, não, vou dar um voto de confiança, eu vou trazer essa palavra pra mim. E aí eu lembro que de início eu não queria que ninguém soubesse, porque eu tinha medo dos julgamentos, né? Ah, agora vão me julgar porque eu decidi voltar, né? É porque as pessoas pensam que você está voltando ao que era antes, né? Eles não sabem que a maioria das pessoas que separam e depois voltam, elas voltam para o mesmo. Quer dizer, a separação não muda nada, né? Mas no caso de vocês, já havia acontecido a mudança. Vocês estavam buscando conhecimento de ferramentas para mudar e não voltar ao que era antes, né? Então, isso é o que as pessoas realmente não sabem. Então, você isolou o que os outros falavam e decidiu... Isolei o que os outros falavam e decidi. Falei, não, essa eu lembro que ainda um dia minha mãe falou, mas você tem certeza que você está tomando a decisão certa? E eu respondi para ela, mãe, eu estou tomando a decisão certa, a decisão que eu quero tomar. Então tá bom, então se é isso que você quer, a gente está ao seu lado. E nós começamos a nos falar novamente, a estar juntos muito mais frequente. Faz quanto tempo vocês estão de volta? Um ano. Um ano de volta, morando novamente juntos, casados, há um ano e frequentando as palestras. O que está diferente nesse um ano? O Diego hoje é compreensível, ele é amigo, realmente ele me dá o meu espaço. Então eu cuido de mim, eu cuido dele, nós temos uma parceria realmente. Então não existe mais aquele casamento onde eu me sinto sozinha ou onde eu sou isolada das coisas. Hoje tudo nosso é junto. E a vida financeira de vocês? A nossa vida financeira está indo de vento em popa. É porque assim, hoje eu tenho a empresa. Então, limita, quando você é funcionário, você limita o seu ganho. Hoje você não limita. Então assim, hoje a gente tem o nosso carro, hoje tem a empresa, então a gente está estudando, está crescendo, está desenvolvendo. Hoje a gente consegue ver aonde a gente está empregando esse dinheiro. Então a gente está passo a passo para construir o nosso império. Essa mudança também de você conseguir até mesmo planejar, também vem dessa mudança interior sua, né? Porque você tinha problemas também de não saber onde o dinheiro ia. Então, os problemas interiores das pessoas não é o relacionamento que sofre só. É tudo, né? É a vida financeira, é o seu relacionamento com a sua família, é a sua referência da vida, do mundo, enfim. Tudo começa a mudar quando você muda por dentro, né? E a confiança está fragilizada ainda? Como você fez para reconquistar a confiança da Fernanda depois de tudo que aconteceu? Fernanda, como você faz para voltar a confiar nele? Como está isso? No início, logo que eu voltei, eu caçava. Eu entrava no celular, eu olhava todas as faturas, eu passei a controlar, falei, teu cartão agora vai ficar comigo. Então, eu tentava ter esse domínio, mas ele foi mostrando pouco a pouco, que eu fui dando abertura para ele me mostrar, né? Para ele... eu fui tirando de mim esse negócio de controlar,
né? Eu fui aprendendo que não era legal. E ele foi, pouco a pouco, ele foi me mostrando. Ele falava uma coisa e realmente ele fazia. Então eu fui confiando dia após dia. Ele também, no caso, antes, quando nós namorávamos, antes de tudo acontecer, ele sempre foi uma pessoa assim, a restrição dele em relação à família sempre foi muita. Então, meu sonho era ser mãe, nunca nós vamos ter um filho, eu não quero. E eu falava para ele, poxa, mas esse é meu sonho, não quero. Com a mudança que houve nele, que houve em mim, dentro desse 1 ano, nós nos planejamos e nós decidimos ficar grávidos. E como você vê a Fernanda hoje? Antes você via uma mulher apagada, porque você a apagava. Como você vê hoje a sua esposa? Hoje eu consigo enxergá-la como minha amiga, como minha esposa. Então, tudo aquilo que eu enxergava na outra, eu entendi que eu já tinha em casa. Eu acho que até o resumo é esse filho que a gente está esperando. Porque eu era muito... Não queria mesmo, não queria ter filhos. Eu não enxergava nem eu capaz e nem ela capaz, porque eu tinha olhos para criticá-la. Então, acho que o resumo é esse, sabe? É uma nova vida, é um recomeço do Diego pro Diego e do Diego pra Fernanda. Então, é muita diferença. Mais um casamento restaurado pela prática do amor inteligente. A Fernanda e o Diego conseguiram, depois do casamento destruído pela traição, 8 meses de separação, quando o Diego, de fato, começou sozinho a vir às nossas palestras. Por 4 meses, ele lutou sozinho, a Fernanda irredutível, mas ele mudou primeiro, deu a ela um parecer de que estava mudando e ela então decidiu dar uma chance e acompanhou as palestras também. Eu quero ressaltar, Renato, que não foi a separação que fez o casal reconstruir a confiança, porque às vezes você fica aí se separando, vocês ficam dando a distância, o tempo e nada se resolve, volta tudo ao que era antes. O que eles fizeram diferente foi o seguinte, eles se separaram, mas o Diego foi procurar ajuda. E às vezes você está aí num relacionamento em que a outra pessoa não quer mais saber de você, mas você pode procurar ajuda. E se você procurar ajuda e você mudar, com certeza a sua mudança vai tocar na outra pessoa, que vai começar também a acreditar no relacionamento de novo. E você viu na história deles que muitas vezes você erra porque você está programado para errar desde lá de trás, do pai, da mãe, do avô. Você faz o que você não gostaria de fazer, mas você faz porque é o único que você sabe, é o único que você aprendeu. Então o Diego, também a Fernanda, os dois tiveram de desaprender o errado para então aprender o certo. E hoje eles estão bem no casamento. E é isso que você também pode receber e vai receber nas nossas palestras. Se você quer restaurar o seu casamento, ou você quer se restaurar, independente de você voltar para esse relacionamento ou não, você sabe que num próximo você precisará estar diferente. Então nós convidamos você para vir a participar nesta quinta-feira, ou às 10 horas da manhã, ou às 8 horas da noite, na nossa palestra aqui no Templo de Salomão, nesta quinta-feira. Esta palestra é aberta ao público e gratuita, mas você tem que estar determinado a investir. Não será uma palestra que vai mudar a sua história, mas será um começo de um tratamento de você se reinventar, se redescobrir e reconstruir a sua vida. Nós garantimos a você que não só a sua vida amorosa vai mudar, mas você vai mudar e você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Anote o endereço de novo, Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê, tudo gratuito, amplo estacionamento e creche para os seus filhos pequenos. Mas chegue cedo, as portas se fecham 5 minutos antes de começarmos, sem exceção. E se você não está em São Paulo,
mas você quer participar dessas palestras, então você pode acessar o site agora que você vê no seu vídeo e procurar o endereço mais próximo à sua casa. E também as nossas palestras, para quem está fora de São Paulo, são transmitidas através do univervideo.com. Obrigado, alunos, e até a próxima. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.